Pegue seu livro, coloque os fones, esvazie a mente. A Cabala Mística de Dion Fortune. Chesed, a quarta Sefira. Título: Chesed, Misericórdia. Hebraico: Shet, Samek, Dalet. Imagem mágica: um poderoso rei coroado e entronizado. Situação na árvore, no centro do pilar da misericórdia. Texto exirático: o quarto caminho é chamado de inteligência coesiva ou receptiva porque contém todos os poderes sagrados, e dele emanam todas as virtudes espirituais com as essências mais exaltadas. Elas emanam umas das outras em virtude da emanação primordial, a coroa mais elevada, que é ter. Títulos dados a Chesed, Gedula. Amor. Majestade. Nome de Deus, Eu. Arcanjo, Sadkiel. Ordem dos Anjos, Shasmalim, Brilhantes. Chakra mundano, Zedek, Júpiter. Experiência espiritual, Visão do amor. Virtude, obediência. Vício, intolerância. Hipocrisia. Gula. Tirania. Correspondência no microcosmo, o braço esquerdo. Símbolos: a figura sólida, tetraedro. Pirâmide. Cruz de braços iguais. Orbe. Varinha. Cetro. Cajado. Cartas de tarô, os 4 quatros. 4 de paus, trabalho aperfeiçoado. 4 de copas, prazer. 4 de espadas, descanso da contenda. 4 de ouros, poder terrestre. Cor em Atzilut, violeta. Profundo. Bria, azul. Yetzira, roxo profundo. Assia, azul profundo, amarelo salpicado. Entre as 3 supernas e o próximo par de Sefirot de equilíbrio sobre a árvore, há um grande abismo fixo que é chamado pelos místicos de abismo. As próximas 6 Sefirot, Chesed, Gebura, Tifaret, Netzach, Od e Esod, constituem o que os cabalistas chamam de microprosopos, o semblante menor, Adam Kadmon, o rei. A rainha, a noiva do rei, é Malkut, o plano físico. Temos, então, o pai, que é ter, o rei e a noiva, e nesta configuração da árvore há um profundo simbolismo e grande importância prática tanto na filosofia quanto na magia. 2. O abismo fixo entre macroprosopos e microprosopos, marca uma demarcação na natureza do ser, no tipo de existência prevalecente nos 2 níveis. É no abismo que Da'at, a Sefira invisível, tem sua estação, e poderia ser apropriadamente chamada de Sefira de tornando-se. Também é chamado de entendimento, que pode ser interpretado como percepção, apreensão, consciência. 3. Esses 2 tipos de existência, macroprosopos e microprosopos, servem para indicar o potencial e o real. A manifestação real, como nossas mentes finitas podem concebê-la, começa com microprosopos, e o primeiro aspecto de microprosopos a vir a existir é Chesed, a quarta Sefira, situada imediatamente abaixo de Chokma, o Pai, no pilar da misericórdia, do qual é a Sefira central. Ela é equilibrada na árvore por Gebura, severidade, e este par, Gebura e Gedula, formam o poder e a glória da invocação final da oração do Senhor, o reino sendo, é claro, Malkut. 4. Como já vimos, podemos aprender muito com a posição de uma Sefira no padrão da árvore, e com a posição de Chesed no pilar da misericórdia vemos que é Chokma sobre um arco inferior. É emanado por Bina, uma Sefira passiva, e emana Gebura, uma Sefira catabólica, cujo chakra mundano é Marte com todo o seu simbolismo guerreiro, que é Saturno em um arco inferior. 5. A partir dessas coisas, podemos aprender muito sobre Chesed. É o pai amoroso, o protetor e preservador, assim como Chokma é o todo gerador. Ele continua o trabalho de Chokma, organizando e preservando o que o todo pai gerou. Ele equilibra com misericórdia a severidade de Gebura.
É anabólico, ou edificante, em contraposição ao catabolismo, ou destruidor de Gebura. 6. Esses dois aspectos são muito bem expressos nas imagens mágicas atribuídas a essas duas Sefirot. Essas imagens mágicas são ambas reis, a de Chesed, um rei em seu trono, e a de Gebura, um rei em sua carruagem, em outras palavras, os governantes do reino na paz e na guerra, um legislador e o outro guerreiro. 7. A analogia da fisiologia nos dá uma compreensão clara do significado dessas duas Sefirot. O metabolismo consiste em anabolismo, ou a ingestão e assimilação de alimentos e sua construção em tecido, e catabolismo, ou a quebra de tecido em trabalho ativo e a produção de energia. Os subprodutos do catabolismo são os venenos da fadiga que devem ser eliminados do sangue pelo repouso. O processo da vida é uma construção e quebra eternas, e Gebura e Gedula, outro nome para Chesed, representam esses dois processos no macrocosmo. 8. Chesed, sendo a primeira sefira de microprosopos, ou o universo manifestado, representa a formulação da ideia arquetípica, a concreção do abstrato. Quando o princípio abstrato que forma a raiz de alguma nova atividade está se formulando em nossas mentes, estamos operando na esfera de Chesed. Deixe um exemplo servir para deixar isso claro. Suponha que um explorador esteja olhando de uma montanha para um país recém-descoberto e veja que as planícies interiores que ficam atrás das cadeias costeiras são férteis, e que um rio flui por essas planícies e faz seu caminho para o mar através de uma abertura na cadeia de montanhas. Ele pensa na riqueza agrícola das planícies, no transporte rio abaixo e em um porto no estuário. Ele sabe que a correnteza do rio terá feito um túnel pelo qual os navios podem entrar. Em sua mente, ele vê os cais e os armazéns, as lojas e as moradias. Ele se pergunta se as montanhas contêm minerais e imagina uma linha ferroviária ao longo do rio e ramificações sobem os vales. Ele vê os colonos chegando, e a necessidade de uma igreja, um hospital, uma prisão e o onipresente bar. Sua imaginação mapeia a rua principal do município, e ele determina demarcar lotes de esquina para que possa prosperar com a prosperidade do novo assentamento. Tudo isso ele vê enquanto a floresta virgem cobre o cinturão costeiro e bloqueia as passagens nas montanhas. Mas porque ele sabe que as planícies são férteis e que o rio veio através das montanhas, ele vê em termos de primeiros princípios todo o desenvolvimento que se segue. Enquanto sua mente está trabalhando assim, ele está funcionando na esfera de Chesed, quer ele saiba disso ou não, e todos aqueles que também podem funcionar em termos de Chesed e pensar à frente como ele, vendo a coisa que deve surgir de causas dadas muito antes que a primeira linha seja desenhada no plano ou o primeiro tijolo colocado na vala, são capazes de possuir a terra valiosa onde os cais devem ser construídos e a rua principal deve correr. 9. Todo o trabalho criativo do mundo é feito assim, por mentes trabalhando em termos de Chesed, o rei sentado em seu trono, segurando o cetro e orbe, governando e guiando o seu povo. 10. Em contraste com isso, observamos as pessoas cujas mentes não podem funcionar acima do nível de Malkut, a noiva do rei. São pessoas que não conseguem ver a floresta por causa das árvores. Elas pensam em termos de detalhes, sem nenhum princípio sintético. Sua lógica nunca é capaz de retornar às origens, mas é sempre materialista. Elas nunca são capazes de discernir causas sutis e são vítimas do que chamam de caprichos do acaso. Elas são incapazes de discernir condições sutis, nem podem elaborar a linha que os impulsos primários seguirão, ou podem ser feitos para seguir, quando estes estão descendo, ou sendo trazidos para baixo, para manifestação. 11. O ocultista que não possui a iniciação de Chesed será limitado em sua função à esfera de Yesod, o plano de Maia, ilusão. Para ele, as imagens astrais refletidas no espelho mágico do subconsciente serão realidades. Ele não fará nenhuma tentativa de traduzi-las em termos de um plano superior e aprender o que elas realmente representam. Ele terá feito para si uma morada na esfera da ilusão, e será iludido pelos fantasmas de sua própria projeção inconsciente. Se ele fosse capaz de funcionar em termos de Chesed, ele perceberia as ideias arquetípicas subjacentes das quais essas imagens mágicas são apenas os sombras e representações simbólicas. Ele então se torna um mestre no tesouro de imagens em vez de ser alucinado por elas.
Ele pode usar as imagens como um matemático usa símbolos algébricos. Ele trabalha a magia como um adepto iniciado e não como um mágico. 12. O funcionamento místico no centro de Cristo de Tifaret. Se lhe faltarem as chaves de Chesed, também será alucinado, mas de uma forma diferente e mais sutil. Neste nível, ele lerá as imagens mágicas verdadeiramente o suficiente, referindo-as àquilo que elas representam e não dando a elas nenhum valor, exceto como símbolos, como Santa Teresa tão claramente mostrou em seu castelo interior. Ele cairá no erro, no entanto, de pensar que as imagens que ele percebe e as experiências pelas quais passa são as relações diretas e pessoais de Deus com sua alma, em vez de perceber que são estágios no caminho. Ele encontrará um salvador pessoal no Deus-Homem em vez da influência regenerativa da força de Cristo. Ele adorará Jesus de Nazaré como Deus Pai, confundindo assim as pessoas. 13. Chesed, então, é a esfera da formulação da ideia arquetípica, a apreensão pela consciência de um conceito abstrato que é subsequentemente trazido para baixo dos planos e concretizado à luz da experiência da concretização de ideias abstratas análogas. Igualmente, em seu aspecto macrocósmico, representa uma fase correspondente no processo de criação. A ciência materialista acredita que os únicos conceitos abstratos são aqueles formulados pela mente do homem. A ciência esotérica ensina que a mente divina formulou ideias arquetípicas para que a substância pudesse tomar forma, e que sem tais ideias arquetípicas a substância era informe e vazia, lodo primordial aguardando o sopro da vida para se organizar no cristal e na célula. As últimas pesquisas em física revelaram que toda substância, sem exceção, tem uma estrutura cristalina, e as linhas de tensão que o psíquico percebe como tensões etéricas foram reveladas pelos raios X. 14. Uma parte muito importante e muito imperfeitamente compreendida nos mistérios é desempenhada por aqueles seres que são geralmente chamados de mestres. Diferentes escolas definem o termo de forma diferente, e algumas incluem adeptos vivos de alto grau entre os mestres, mas consideramos que é aconselhável fazer uma distinção entre os irmãos anciãos encarnados e desencarnados porque sua missão e modo de função são inteiramente diferentes. O título de mestre deve, portanto, ser dado apenas àqueles que estão livres da roda do nascimento e da morte. Na terminologia da tradição esotérica ocidental, o grau de adeptus exemptus é atribuído a Chesed, o termo exemptus, ou isento, indicando a liberdade do karma que liberta da roda. Estou plenamente ciente de que outros podem atribuir um significado diferente ao título, e que há pessoas em encarnação que possuem esse grau. A estes eu respondo que tais pessoas, se o grau for funcional e não uma mera honra vazia, são livres de karma e não reencarnarão. Tais pessoas podem ser justamente chamadas de mestres, pois sua consciência é do grau de um mestre, mas como é tão necessário fazer a distinção entre adeptos encarnados e desencarnados, é melhor qualificar a classificação por esta distinção menor do que permitir aos humanos um prestígio que a natureza humana não está preparada para suportar. Enquanto um adepto estiver encarnado, ele estará sujeito às fragilidades humanas em algum grau, e às limitações impostas pela velhice e saúde física. Somente quando ele estiver livre da roda e funcionar como consciência pura é que ele escapará da escravidão humana à hereditariedade e ao ambiente. Portanto, não se pode depositar nele a mesma confiança que se pode depositar nos verdadeiros mestres desencarnados. 15. Uma parte muito importante do trabalho dos mestres é a concretização das ideias abstratas concebidas pela consciência logoidal. O Logos, cuja meditação dá origem a mundos e cuja consciência em desenvolvimento é evolução, concebe ideias arquetípicas a partir da substância do imanifesto, para usar uma metáfora onde a definição é impossível. Essas ideias permanecem dentro da consciência cósmica do Logos como a semente dentro da flor, porque não há solo nela para sua germinação. A consciência logoidal, como ser puro, não pode, em seu próprio plano, fornecer o aspecto formativo necessário para a manifestação. É ensinado nas tradições esotéricas que os mestres
Consciências desencarnadas disciplinadas pela forma, mas agora sem forma, em suas meditações sobre a divindade são capazes de perceber telepaticamente essas ideias arquetípicas na mente de Deus. E ao perceber a aplicação prática delas aos planos da forma e a linha que esse desenvolvimento seguirá, produzem imagens concretas em sua própria consciência que servem para trazer as ideias arquetípicas abstratas até o primeiro dos planos da forma, chamado pelos cabalistas de Bria. 16. Este, então, é o trabalho que os mestres realizam em sua esfera especial, a esfera do Chesed organizador, edificante e construtivo pilar da misericórdia. O trabalho dos mestres das trevas, que são bem diferentes dos adeptos negros, é realizado na esfera correspondente de Gebura, no pilar da severidade, que será considerado no devido tempo. O ponto de contato entre os mestres e seus discípulos humanos está em Od, a sefira da magia cerimonial, como é indicado pelo texto Yetzirático, que declara que de Gedula, a quarta sefira emana a essência de Od. Essas dicas dadas nos textos yetziráticos sobre as relações entre as sefirot individuais são muito importantes no ocultismo prático. Od, então, pode ser tomado como representando Chokmah Chesed em um arco inferior, assim como Netzach representa Bina e Gebura. Isso será explicado em detalhes quando essas sefirot forem tratadas, mas deve ser mencionado brevemente agora para tornar a função de Chesed inteligível. 17. Agora chegamos a um ponto no esquema da árvore onde o tipo de atividade entra no alcance da consciência humana. No estudo das sefirot precedentes, estávamos formulando conceitos metafísicos. Esses conceitos, embora remotos da aplicação imediata à vida da forma, são extremamente importantes. Pois a menos que estejam na base de nossa compreensão da ciência esotérica, cairemos na superstição e usaremos a magia como mágicos, não como adeptos. Em outras palavras, seremos incapazes de transcender a escravidão dos planos da forma e seremos alucinados e cairemos sob o domínio dos fantasmas evocados pela imaginação mágica, em vez de usá-los como contas no ábaco de nossos cálculos. O que é como se o engenheiro usasse a régua de cálculo como se fosse uma régua de pé. 18. Chesed, então, reflete em Od através do centro crístico de Tiferet, assim como Gebura reflete em Netzach. Isso nos ensina muito, pois indica que para a consciência se elevar da forma para a força, e para a força descer para a forma, ela deve passar pelo centro de equilíbrio e redenção, ao qual são atribuídos os mistérios da crucificação. 19. É para a esfera de Chesed que a consciência exaltada do adepto se eleva em suas meditações ocultas, é aqui que ele recebe as inspirações que ele trabalha nos planos da forma. É aqui que ele encontra os mestres como influências espirituais contatadas telepaticamente, sem qualquer mistura de personalidade. Esta é a verdade, e a modo mais elevado de contato com os mestres, contato com eles comumente a mente em sua própria esfera de consciência exaltada. Quando os mestres são vistos clarividentemente como seres vestidos, as cores de cujas vestes indicam seu raio, eles estão sendo percebidos refletidos na esfera de Yesod, que é o reino dos fantasmas e alucinações. Estamos pisando em terreno precário quando temos que encontrar os mestres aqui. É aqui que a forma antropomórfica é dada a inspiração espiritual que tanto engana aqueles médiuns que não podem ascender a Chesed. É assim que o anúncio de um impulso espiritual fluindo sobre o mundo é interpretado como a vinda de um instrutor do mundo. 20. À medida que descemos a árvore para aquelas esferas mais dentro do alcance de nossa compreensão do que os três supernais, encontramos os símbolos associados a cada sefira se tornando mais e mais eloquentes, pois falam a nossa experiência em vez de nos fazer raciocinar por analogia. 21. A imagem mágica que representa Chesed é um poderoso rei coroado e entronizado porque está sentado em estabilidade em um reino em paz, não saindo em sua carruagem para a guerra, como é sugerido pela imagem mágica de Gebura. Os títulos adicionais de Chesed, majestade, amor, confirmam esse conceito do rei benigno, o pai de seu povo, e a situação de Chesed no centro do pilar da misericórdia confirma ainda mais a ideia de estabilidade lei ordenada e misericordiosa, governando para o bem dos governados. O título da hoste angélica associada a Chesed, o Chasmalim, ou brilhantes,
realça a ideia do esplendor real de Gedula, que é um título alternativo frequentemente usado para Shezad. O chakra mundano atribuído a Shezad, Júpiter, a grande benignidade da astrologia, confirma toda a cadeia de associações. 22. No lado microcósmico, ou subjetivo, descobrimos que a virtude atribuída a esta esfera de experiência é a da obediência. É somente através da virtude da obediência que o sujeito pode lucrar com a regra sábia de Shezad. Temos que sacrificar muito de nossa independência e egoísmo para compartilhar as amenidades da vida social organizada. Desse sacrifício e restrição não há escapatória. Nesta esfera, não mais do que em qualquer outra, é impossível comer o bolo e tê-lo. Não existe liberdade se a liberdade for interpretada como autocontrole restrito. A força da gravidade nos resiste, se nada mais. Liberdade pode ser definida como o direito de escolher seu mestre, pois um governante deve ter em toda a vida corporativa organizada, senão há caos. É liderança eficaz e inspiradora que é a necessidade gritante do mundo no momento presente, e país após país está buscando e encontrando o governante que mais se aproxima de seu ideal nacional, e está caindo como um homem atrás dele. É a influência benigna, organizada na ordenação de Júpiter que é o único remédio para a doença do mundo. À medida que isso acontece, as nações recuperarão seu equilíbrio emocional e saúde física. 23. Por outro lado, os vícios atribuídos a Shezad, intolerância, hipocrisia, gula e tirania, são todos vícios sociais. A intolerância se recusa a acompanhar os tempos ou a ver outro ponto de vista, ambos vícios fatais em relacionamentos raciais. A hipocrisia implica que não nos entregamos de todo o coração à vida corporativa, mas, como Ananias, guardamos uma parte do preço. A gula nos expõe à tentação de pegar mais do que nossa parte justa do estoque comum, e é apenas outro nome para egoísmo. E a tirania é o uso errado da autoridade que surge onde há manchas de crueldade e vaidade na natureza. 24. A correspondência no microcosmo é dada como o braço esquerdo, que indica um modo menos dinâmico do funcionamento do poder do que o da mão direita que segura a espada na imagem mágica de Gebura. A mão esquerda segura o orbe, que significa a própria terra, e mostra que tudo é mantido seguro no firme domínio do governante. Shezad, de fato, denota firmeza em vez de força dinâmica e energia. 25. Disse que o número místico de Shezad é 4, e isso é frequentemente representado como uma figura de 4 lados, ou tetraedro. Um talismã de Júpiter é sempre colocado em tal figura. Outro símbolo de Shezad é a figura sólida como entendida na geometria. A razão para isso é facilmente vista se considerarmos as figuras geométricas atribuídas às Sefirot que já foram estudadas. O ponto é atribuído a Keter, a linha Chokmah, o plano bidimensional a Bina, consequentemente, o sólido tridimensional cai naturalmente para Shezad. 26. Mas mais é significado nesta conexão do que uma mera série aleatória de símbolos. O sólido representa essencialmente a manifestação como é conhecida por nossa consciência tridimensional. Não podemos conceber uma ou existência bidimensional, exceto matematicamente ou simbolicamente. Shezad, como já notamos, é a primeira das Sefirot manifestadas, portanto, quão naturalmente o símbolo da figura sólida se alinha com o resto de seu simbolismo. A figura sólida usada para o propósito de simbolizar Shezad é geralmente a pirâmide, que é uma figura de 4 lados, consistindo de 3 faces e uma base, expressando assim a qualidade numerológica de Shezad. 27. Há muitos aspectos diferentes da cruz como um símbolo significativo do mistério, além da cruz do Calvário do mistério cristão, e cada uma dessas cruzes representa diferentes modos de funcionamento do poder espiritual, assim como as diferentes formas dos santos nomes de Deus. A forma da cruz associada a Shezad é a cruz de braços iguais, que é simbólica dos 4 elementos em equilíbrio, e implica o governo da natureza por uma influência sintetizadora que traz todas as coisas em harmonia equilibrada. A forma da cruz associada a Shezad é a cruz de braços iguais, que é simbólica dos 4 elementos em equilíbrio,
e implica o governo da natureza por uma influência sintetizadora que traz todas as coisas em harmonia equilibrada. 28. O orbe, a varinha, o cetro e o cajado, todos atribuídos a esta Sefira, expressam tão perfeitamente os diferentes aspectos do poder real benigno de Chesed que não precisam de elucidação. 29. As 4 cartas do tarô que são colocadas em Chesed quando o baralho é preparado para uma adivinhação realizam a ideia dominante na correspondência. O 4 de pau simboliza o trabalho aperfeiçoado, representando assim admiravelmente a conquista do rei em tempo de paz em seu reino bem governado. O 4 de copas é chamado de Senhor do Prazer, e está de acordo com o título de esplendor atribuído a Chesed e com o brilho de sua hoste angelical. O 4 de espadas indica descanso da conflito, e concorda perfeitamente com o significado do governante sentado. O 4 de ouros é o senhor do poder terrestre, um simbolismo tão óbvio que não precisa de elucidação. 30. A consideração do texto iezirático foi deixada para o final neste estudo, a fim de que a sequência do simbolismo, desdobrando-se em tal relacionamento ordenado, não pudesse ser interrompida. Além disso, este texto contém tanto significado que é melhor estudado quando estamos tão completamente equipados quanto possível com o simbolismo cognato. Muito do que se relaciona com a coisa contida neste texto, no entanto, já foi estudado quando surgiu para exame em relação às Sefirot precedentes. Não vou repetir isso longamente, mas me contento em remeter o aluno àquelas páginas onde os assuntos são tratados em detalhes, evitando assim repetições desnecessárias que de outra forma ocorreriam no estudo de um assunto como a árvore da vida, onde diferentes símbolos representam a mesma potência em diferentes níveis de manifestação ou sob diferentes aspectos. 31. O 4º caminho é chamado de inteligência coesiva. Quão claramente podemos ver o significado dessas palavras quando aprendemos a olhar para Chesed através do símbolo do rei sentado em seu trono, organizando os recursos e a prosperidade de seu reino, e fazendo com que todas as coisas sejam reunidas em um todo ordenado para o bem comum. 32. Também é chamado de inteligência receptiva no texto iezirático, e isso é confirmado no símbolo do braço esquerdo, que é atribuído a esta Sefira no microcosmo. 33. Chesed contém todos os poderes sagrados, e dele emanam todas as virtudes espirituais com as essências mais exaltadas. O ensinamento implícito nesta declaração já foi elucidado na exegese anterior sob o conceito de ideias arquetípicas. 34. Eles emanam um do outro em virtude da emanação primordial, a coroa mais alta, que é ter. Esses conceitos já foram abordados em relação à segunda Sefira, Chokma, quando o transbordamento de força de uma esfera para outra foi considerado.